Hoje a gente recebe aqui o João Marcelo Fernandes, que é gerente de RH do Grupo KID, e ele tem 30 anos de experiência em recursos humanos, já passou por empresas multinacionais e nacionais de grande porte e atualmente também é coordenador dos cursos de administração e de economia da Facfea, além de professor de gestão de pessoas da instituição. E o tema da nossa conversa é super atual, é o mercado de trabalho que está mudando rápido com a chegada da inteligência artificial, a globalização e as novas profissões que surgem a todo momento. João Marcelo, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Hoje é uma honra te receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade, a Jovem Pan, né? Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho da minha história, né? E falar um pouquinho aí do que a gente tem para as profissões atuais e do futuro. A gente tem ouvido muito sobre profissões do futuro, né? Esse termo tem aparecido cada vez mais. Quais são as mudanças que você considera mais fortes no mercado de trabalho de hoje? Olha, primeiro a gente tem que esclarecer alguns conceitos aqui, porque existe uma preocupação muito grande com relação à inteligência artificial, que ela vai tomar algumas posições, estão tomando. O ponto é como é que você se prepara para trabalhar. Você vai ser inimigo ou aliado da inteligência artificial? E olha só que a gente vê em algumas contradições. Com o aumento da idade da população, a gente tem uma demanda maior de profissionais da saúde. Com o agronegócio em expansão, a gente precisa de profissionais. A indústria 4.0 também é preciso de profissionais qualificados. Então, até na área da sustentabilidade. O e-commerce aumentando, eu preciso de gente para entregar. Então, tem posições que estão sendo atualizadas, estão sendo valorizadas cada vez mais, e outras que surgem naturalmente em relação à inteligência artificial, ou até mesmo o mundo digital como um todo, né? Então, ou seja, o ponto principal é como é que você se prepara e como é que você se adapta para poder enfrentar esse novo cenário. Posições que a gente entende administrativas, de atendimento, de telemarketing, e uma série de posições, essas naturalmente elas vão desaparecendo por conta dessa tecnologia. O ponto é como é que você se prepara para poder conseguir se fortalecer dentro do mercado. Ô João, porque a inteligência artificial ela é muito vista por alguns como ameaça, outros como aliada. Sabe que, eu vou contar rapidamente uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Eu estava com suspeita de pneumonia e eu procurei um atendimento médico e a médica me ouviu, ela não levantou da cadeira dela, ela não fez nenhum exame físico, ela não foi... existe um termo técnico que eu esqueci agora, ouvir o pulmão, né? Acho que auscultar, enfim, nada. Ela não fez nem um exame clínico, ela simplesmente ouviu a minha queixa, pediu um raio-x e medicou. E eu fiquei pensando, saí dessa consulta pensando, eu falei, o que ela fez de diferente de uma inteligência artificial, não estou falando chat GPT, gente, pelo amor de Deus, uma inteligência artificial muito bem desenvolvida por um grande hospital, um grande instituto de pesquisa de saúde, de tecnologia. Ela não fez nada de diferente. Nada. É uma médica jovem, inclusive, não dá nem para falar que é uma questão da idade, a pessoa já está acostumada a atender muita gente. Não, era uma pessoa muito jovem, que eu não estou falando de preconceito, não é isso. Mas era uma pessoa nova, escutou, foi lá, medicou, mas sem levantar da cadeira. Eu falei, poderia muito bem ser substituída por uma inteligência artificial, não precisou de uma intervenção exata, sabe? Então, seriam esses perfis que precisariam ficar atentos, inclusive? Com certeza, porque hoje a gente tem a telemedicina, porque se você entrar dentro de uma consulta, basicamente você vai ter essa mesma realidade. O que não pode é a gente ser substituído no modelo presencial, em que as funções, né, que ele aprendeu realmente na prática, ele tem que colocar em execução junto com o paciente. Por isso que eu falo que tem algumas posições, algumas profissões, que elas nada vai substituir o contato, a comunicação, a empatia, a forma a sensibilidade com o paciente. Então, no meu modo de ver, eu vejo que isso aí é uma incompatibilidade com a função dela, ou seja, isso é insubstituível. Você não consegue substituir o atendimento presencial simplesmente fazendo um diagnóstico através de uma inteligência artificial. Ô João, e no caso você é coordenador dos cursos tanto de administração
quanto de economia. Vamos falar separadamente, que às vezes quem não é da área acha que são a mesma coisa e eles não são. No caso da administração, ainda é uma graduação que faz diferença no dia a dia, né? Com certeza. A graduação de administração, ele é uma profissão de alta empregabilidade, porque ele tem um amplo, né, radar dentro do mercado de trabalho. A pessoa que se forma em administração, ela pode trabalhar, né, ser o braço direito de um empresário, trabalhar na área de recursos humanos, na área financeira, na área estratégica, na área de planejamento. Enfim, ele pode ser até um empreendedor, né, porque muita gente faz a administração, né, procura algumas opções de ajuda, que é o Sebrae, para poder se qualificar e administrar o próprio negócio, né? Então, tem diversas áreas que o profissional de administração ele pode atuar. E no caso do profissional de economia? O profissional de economia, ele também, o pessoal faz uma correlação de teoria, de números, tem tudo isso, mas o profissional hoje de economia, ele é super valorizado, porque ele atua dentro da área da economia, mas voltada para o mercado financeiro, para o mercado de planejamento estratégico, de pesquisas econômicas, né? Nós temos exemplo aí, o professor Marco Aurélio, que comanda o observatório, né? É nosso colunista aqui todas as terças-feiras, traduzindo economês. Traduzindo o economês. Então, ou seja, tem grandes possibilidades e pode trabalhar nessa área de administração e também de docência, né? Que é uma falta que a gente tem no mercado de profissionais para poder dar aula também nas universidades, até mesmo nas escolas, né, públicas e particulares. Dentro da sua experiência, que é bastante, quais são as habilidades que os profissionais precisam ter para que eles não sejam substituíveis? Olha, o mercado hoje, ele busca uma pessoa que tenha um pensamento sistêmico e voltado à resolução de problemas, né? Uma pessoa que se adapta a novas mudanças, né? Tem uma facilidade para poder trabalhar em equipe. Às vezes a gente fala, pô, tem que ter inteligência emocional. Inteligência emocional é basicamente 80% em situações que você pode resolver momentos de conflito dentro de uma equipe, dentro de uma situação, dentro de uma empresa, enfim. E principalmente, Suelen, hoje o que a gente trabalha muito, e eu trabalho com uma pessoa que vive 100% também voltado para o networking, né? Qual é o seu relacionamento, né? Então, ou seja, ter um network forte, ter um bom relacionamento, né? Por isso que a gente fala que o treinamento, né, presencial, né, dentro, que seja de uma escola, ou que seja dentro, ele é muito importante, porque você tem uma relação com os colegas, com professores, com profissionais que te dão uma visão mais ampla e te dão mais conhecimento para que você possa deixar o seu conhecimento, a sua profissão mais robusta para atender as necessidades do mercado. O próprio traquejo do contato ali, né, João? Exatamente. Né? A comunicação assertiva, né? Porque você tem que ter uma escuta ativa e saber se comunicar também, né? Porque muitas vezes, da forma como eu falo, né, é aquela coisa, não o que eu falo, é o que você entende. Então, a gente tem que trabalhar muito esses comportamentos para que a gente possa ter um sucesso profissional. E aí, o que você falou do traquejo, isso aí a gente ganha no decorrer da nossa carreira, né? Isso se a gente teve muita perseverança, muita resiliência na resolução, né, de problemas. Isso faz com que você vá ganhando bastante experiência e, ao longo, né, atinja posições de maior complexidade e também possa passar esses ensinamentos para as suas equipes. João, a gente sabe que desde sempre os jovens, e a gente também passou por isso, né, um tempinho aí atrás, quando a gente vai escolher a nossa profissão, que a gente vai prestar um vestibular, já é um motivo ainda de dúvidas, o jovem ainda é muito jovem realmente, e a gente tinha muito aquela questão do, tem que escolher bem porque é a mesma profissão para a vida toda. Hoje já é diferente, os jovens têm que escolher uma carreira e lidar com as transformações e as mudanças que são muito rápidas, né? Como que você analisa isso, até em relação ao conteúdo dos cursos, por exemplo, no seu caso de administração e economia?
Olha, eu mesmo sou um exemplo, porque eu acabei me formando na área sou bacharel em ciências contábeis, mas aí depois eu migrei para especialização em marketing, gestão estratégica e recursos humanos, e aí há 30 anos eu estou na área de recursos humanos. Como você tem engenheiros que trabalham na área de recursos humanos, tem engenheiros que trabalham na área financeira, nós temos outros profissionais que foram ao longo da sua carreira se adaptando às necessidades e até mesmo às qualificações. Eu vejo que assim, a gente precisa ter uma atualização constante, tem que estar sempre se desenvolvendo. E tem pessoas que no decorrer da sua carreira ele vai vendo outras posições que podem se encaixar perfeitamente naquilo que ele tem de futuro. E eu falo muito de propósito, né? Se a pessoa tem um propósito, a pessoa entende qual é o seu significado de vida e o que ela quer para ela, isso é 80%, 90% da decisão de carreira que ela vai tomar para a sua vida. E os cursos, né, que a gente oferece lá dentro, falando um pouquinho da Facfea, são cursos de alta empregabilidade. É isso que a gente tem que ver. Um curso de administração que tem várias frentes de trabalho, um curso de economia que faz com que o profissional ele tenha constante atualização de pesquisa, né, de projetos voltados para a área financeira, para a área estratégica, né, e os demais cursos, né, essa questão mesmo do profissional, dessa experiência que você falou. Nós temos cursos de psicologia, de pedagogia, terapia ocupacional, que está começando agora, e de direito. Então são posições voltadas, né, para a docência, para a área de saúde, e que não substituem, né, não são substituídas pela inteligência artificial. Então eu vejo que hoje o que a pessoa tem que entender é olhar e fazer esse estudo. Poxa, o que é isso em alta dentro do mercado de trabalho, mas está alinhada com o meu propósito de vida, o que eu quero para mim, né, dentro da área do trabalho. Quero continuar fazer uma pergunta sobre isso, mas enquanto isso eu só quero reforçar para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, Facebook, o Jonathan está colocando aqui na tela as informações da Facfea. Esse é o site, né, Jonathan? O Jonathan está aqui exibindo imagens do site da Facfea. Daqui a pouco ele vai exibir também o Instagram. O Instagram é @fac com C mudo, FEA, FACFEA, tudo junto. Fac com C, FEA com E e tudo junto ali. Hoje vamos estar falando sobre o propósito, mas muitos jovens, e eu imagino que isso seja realmente um desafio, é saber qual é o propósito ainda muito novinho, né? A gente vai descobrindo o propósito ao longo da vida e às vezes acontece desse propósito inclusive mudar depois de um tempo. Com certeza. Depois de uma caminhada muito longa, você fala, opa, encerrei esse ciclo aqui, foi lindo, maravilhoso, gratidão, mas agora eu quero usar essa experiência para trilhar outros caminhos. Mas para quem está ali começando, ainda não sabe, não faz ideia do propósito, que caminho você indica? Eu indico, inclusive nós temos no nosso site, é importante que ele peça ajuda mesmo, faça um teste vocacional, né? Entenda, né, o que hoje, onde ele mais se encaixa, né? Dentro do nosso site, quando o aluno vai fazer a inscrição para o vestibular, ele é direcionado para um teste vocacional. E aí são direcionadas várias perguntas para que ele possa, né, e se identificar no determinado momento. Puxa, eu me identifico com isso. E aí ele vai se direcionando e pode direcionar ele para um curso de administração, economia, psicologia, pedagogia, né? Então, precisam muito de ajuda dos pais, ajuda dos colegas, ajuda quem já está, de repente, trabalhando. Isso que eu ia falar, dos profissionais da área, para falar sobre aquela realidade. Exatamente, né? Tem que buscar ajuda mesmo. Porque às vezes, na minha época, não vou falar, mas a gente trabalhava... Não, pode falar na minha também, tô no mesmo barulho. Trabalhava por necessidade e estudava, trabalhava, casava, cuidava da família, tudo... E meio que você foi moldando a sua profissão com a atual necessidade. Hoje, os jovens, eles têm mais possibilidade. Meu filho é dentista, então ele falou assim, eu quero ser dentista. Começou a fazer engenharia, não deu certo. Não quero isso, então vai fazer e hoje é dentista. Minha filha é a mesma coisa, trabalha com propaganda e publicidade, mas ela foi para a área do teatro, da comunicação e tudo mais. Então, foi moldando o propósito durante
a carreira. E jovens também, que é justamente isso. Então tem mesmo que procurar muita ajuda e direcionamento. E por isso que a gente está, nesse momento, junto com os outros professores, participando de várias feiras do conhecimento, feiras de profissões, estamos indo nas escolas, explicando um pouquinho, falando um pouquinho sobre profissões, o que eles, né, porque o jovem de hoje em dia, ele ainda está perdido, né, com algumas coisas, né, e aí a gente entra um pouquinho na questão das gerações e a gente fica muito criticando, né, quem é o Baby Boomer com a geração Z, com a geração Y, é como você tira o melhor de cada geração. Sim, tá todo mundo vivendo junto, né? Exatamente. Então, se você viver para ficar criticando a geração, né, não, a gente não consegue. A gente tem que auxiliar esses jovens e dar direcionamento. João, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Você trouxe pontos muito importantes aí sobre o futuro do trabalho. A gente conversou com o João Marcelo Fernandes, coordenador dos cursos de Administração e Economia da FACFEA. Então, você que quer conhecer mais dos cursos, vai lá no Instagram ou no site da FACFEA. Muito obrigada, viu? Agora são 7 horas e 56 minutos. O Jornal da Manhã